Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Jeremias 23 apresenta uma forte denúncia contra os líderes infiéis e os falsos profetas que desviaram o povo de Deus. Seus versículos contrastam essa liderança corrupta com a promessa de um pastor justo, que governaria com retidão e fidelidade. É um texto que combina juízo e esperança, revelando o compromisso do Senhor em restaurar seu povo por meio de uma liderança verdadeira e conforme o seu coração. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 23 do livro de Jeremias da Bíblia. O ramo justo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. 5 dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Mas se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Profetas mentirosos. Acerca dos profetas. Meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso, a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. 17 Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. 18 Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra? 19 Vejam, a tempestade do Senhor.
A sua fúria está à solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Contexto geral do texto. Jeremias 22 é uma mensagem direta de Deus aos reis de Judá, especialmente aos que vieram depois do rei Josias. O cenário é de crise moral, social e espiritual, pouco antes da destruição de Jerusalém e do exílio na Babilônia. Deus não está falando apenas de política ou guerra, mas de liderança, justiça e responsabilidade diante do povo. Primeiro, a mensagem principal de Deus, versículos 1-5, o que Deus exige dos reis. Deus deixa muito claro o que espera de quem governa. Justiça e retidão. Proteção dos fracos, estrangeiros, órfãos e viúvas. Fim da opressão e da violência. Respeito à vida e à dignidade humana. A ideia central é esta: governar bem não é luxo, poder ou riqueza, mas agir com justiça. Se os reis obedecessem, a dinastia de Davi continuaria firme. Se desobedecessem, o palácio ficaria deserto. O reino seria destruído. Segundo, o palácio e a cidade seriam destruídos. Versículos 6-9. Deus compara o palácio real a lugares belos e valiosos, Gileade e Líbano, mas diz que tudo isso se tornaria um deserto. Quando as nações perguntassem: por que isso aconteceu? A resposta seria: porque abandonaram a aliança com o Senhor e adoraram outros deuses. Aqui fica claro que a ruína não é falta de poder militar. É consequência de infidelidade, injustiça e corrupção. Terceiro, os reis citados e o motivo do juízo. Versículos 10-19, Salum, Jeoacás. Foi levado para o exílio. Nunca mais voltou. O povo deveria chorar não por quem morreu, mas por quem perdeu o futuro. Jeoaquim. Deus o acusa de construir palácios com corrupção, explorar trabalhadores, buscar luxo, não justiça. Deus faz uma comparação importante. O pai dele, Josias, viveu com simplicidade e justiça. Isso é o verdadeiro significado de conhecer a Deus. Conhecer Deus não é ritual, é prática de justiça. Voltamos a ler. 20 A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. 21 Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. 22 Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. 23 Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? 24 Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. 25 Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Tive um sonho. 26 Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? 27 Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. 28 O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. 29 Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? 30 Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. 31 Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. 32 Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Profecias falsas e profetas falsos. 33 Quando este povo ou um profeta ou um sacerdote perguntar a você qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes: vocês são o peso. E eu os abandonarei, declara o Senhor. 34 Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar:
Esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. 35 Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? 36 Nunca mais mencionem a expressão esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. 37 É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? 38 Mas, se vocês disserem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor, vocês dizem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu os adverti de que não dissessem isso. 39 Por isso eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. 40 Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Análise textual. A seguir está uma explicação didática, organizada e acessível de Jeremias 22, com o sentido central do texto e suas ligações com o Novo Testamento, para que a mensagem fique clara. 5. Jerusalém como símbolo de arrogância, versículos 20 e 23. Jerusalém é descrita como segura, rica, confiante em alianças políticas. Mas Deus diz: vocês foram avisados. Não quiseram ouvir. Agora sofrerão as consequências. A imagem das dores de parto mostra que o sofrimento seria inevitável. Mas não seria sem propósito, Deus ainda age na história. 6. O juízo sobre Joaquim, Jecônias Conias, versículos 24 e 30. Deus declara que, mesmo sendo rei, ele seria rejeitado. Perderia o direito ao trono. Seus descendentes não governariam Judá. Isso marca o fim simbólico da realeza humana corrompida da casa de Davi. 7. Mensagem central de Jeremias 22. De forma resumida, o capítulo ensina que autoridade sem justiça não agrada a Deus. Luxo não substitui caráter. Religião sem cuidado com o próximo é vazia. Deus cobra mais de quem lhe dera. Ligação com o Novo Testamento. Jeremias 22 tem forte ligação com o Novo Testamento, especialmente com os ensinamentos de Jesus. Primeira, justiça como sinal de fé verdadeira. Jesus ensina o mesmo princípio: cuidar dos pobres, defender os vulneráveis, viver com integridade. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7. Segunda, Jesus como verdadeiro rei da linhagem de Davi. Embora Jeremias diga que os reis corruptos perderiam o trono, Deus não cancela sua promessa. Ele a cumpre em Jesus Cristo. Jesus vem da casa de Davi. Governa com justiça. Não explora, mas serve. Terceira, o reino de Deus não é luxo, é serviço. Enquanto os reis de Jeremias buscavam palácios, Jesus nasce em simplicidade. Vive para servir. Ensina que o maior é o que serve. Aplicação prática para hoje. Este texto nos convida a refletir. Como lidamos com responsabilidade? Usamos poder, mesmo pequeno, para servir ou explorar? Nossa fé se expressa em justiça e cuidado com o outro? Conhecer Deus, segundo Jeremias 22, é viver de forma justa. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!